para adorar e bendizer o nome daquele que morreu, mas que ao terceiro dia ele deu um brado de vitória, ressuscitando. Aleluia, ele está vivo, sentado à direita de Deus, intercedendo por nós, né? Aleluia, tem muitos que já perderam a fé no começo da caminhada, já perderam o ânimo, já perderam as forças, mas eu e você estamos aqui não porque somos bons, mas Ele é nas nossas vidas, e é por isso que nós estamos alegres. Aleluia, louvado seja Deus. Em todo tempo eu quero dizer que Jesus é bom, Ele representa tudo na minha vida. Louvado seja Deus, foi por Ele, aleluia, que eu estou aqui nesta noite. Você não veio para ver o que vai acontecer no culto, mas você veio para prestar o seu culto racional para Ele, porque quem te escolheu, aleluia. Eu não sei a forma que você adentrou por essas portas nesta noite, não sei como foi o teu dia, não sei como se encontra o teu coração, aleluia, mas Ele está dizendo nesta noite que da forma que você entrou, você não vai sair, porque Ele ainda tem uma palavra para o meu e o teu coração. Pode tomar os assentos. Aleluia. Eu já sinto essa graça em nosso meio, quando eu estava na minha casa, porque pregar a palavra de Deus, irmãos, é uma preocupação. Aleluia, louvado seja Deus. E eu começo a buscar a Deus, e eu começo a indagar a Deus, e perguntar a Deus o que é, qual é a palavra que a tua igreja está necessitando. E a gente sabe que a gente recebe ali a orientação do Espírito Santo quando a gente está consagrando, quando a gente está buscando na leitura da palavra de Deus. Deus, Ele vem trazendo a confirmação da sua palavra. E quando eu estava na minha casa meditando na palavra do Senhor, eu senti uma alegria, eu senti uma presença, e eu comecei a falar em mistério com Deus. Aleluia, coisa boa é a gente estar sensível à voz do Espírito Santo. Quantas pessoas já não têm mais a preocupação de sentir a graça de Deus? Quantas pessoas se preocupam no dia a dia com tantas coisas, mas não se preocupam de trazer a presença desse Deus para a sua vida? Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra, louvado seja o nome do Senhor. Lucas 19, é bem conhecida a palavra do Senhor. Aleluia. Mas foi essa palavra que Deus confirmou ao teu coração. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu me alegrei que já ouvi, né, as irmãs louvando, falando, entro na minha casa, né? Louvado seja Deus. Jesus, aleluia, Ele tem que entrar e permanecer. Louvado seja Deus, aleluia. Mas Ele só vai entrar quando a gente der permissão, né? Porque tantas pessoas aí permitem tantas coisas entrar no seu coração, mas não deixa Jesus entrar. E aí fica difícil, né? Louvado seja Deus, que é a benção, mas não quer o dono da benção. E aí fica difícil de Jesus entrar e mudar a história. Louvado seja Deus, aleluia, porque Jesus, Ele é educado. Ele diz: eis que estou à porta e bato, se abrir, eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro Ele bate, Ele é educado, aleluia. Louvado seja Deus. E se nós der permissão, Ele vai entrar e Ele vai fazer morada, amém? Louvado seja Deus, irmãos. Eu quero fazer a leitura da palavra de Deus. Em seguida eu quero dar só um breve testemunho e entrar na palavra, amém? Louvado seja Deus. O título diz: Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrando em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus,
e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e recebeu gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja Deus. Estamos aqui diante de um texto maravilhoso, né, irmãos? Aleluia. Mas antes de eu entrar aqui no texto, eu não podia sair daqui sem dar esse testemunho. A gente viajou para São Paulo, como eu tinha comunicado até para o pastor, que a gente ia viajar, que ele faz tratamento, ele é transplantado de rim. Outra hora eu vou contar o testemunho em detalhe, o que Deus fez, porque Adriel é milagre de Deus. E a gente foi para São Paulo e era exames e consulta. Exames no dia, consulta no outro dia. E a gente pega um trajeto assim de pegar um ônibus, pegar um metrô, e chega na Sé, a gente faz baldeação, desce as escadas abaixo, ainda pega outro metrô, fazemos sentido Jabaquara, mas antes do terminal Jabaquara a gente desce na estação Santa Cruz. E ali, igreja, como é muito cheio, né? As estações, os metrôs, pela manhã, vem muito cheio, as pessoas vão trabalhar, e é um horário bem de pico e muito difícil. E a gente estava ali, a gente desceu as escadas para pegar o metrô sentido Jabaquara, e eu e o Adriel, irmãos, e estava cheio de gente. A moça ainda me deu a sua preferência, porque ela disse: pode entrar, eu vou pegar outro e tal. A gente, quando eu fui entrar, porque eu sempre cuido do Adriel nos mil detalhes. Quando eu fui entrar, que Adriel entrou aqui, que eu já ia dar um passo para entrar, o metrô fechou as portas, eu fiquei para fora e Adriel ficou para dentro do metrô. Nunca mais eu ia ver esse menino. Irmãos, mas em questão de segundo, eu vi o agir de Deus. Porque eu já saí da minha casa orando, eu já tinha me consagrado, e eu já saí orando, porque a gente não sabe a que momento, sabe com o que vai se deparar. Louvado seja Deus pela frente. E quando eu vi aquela cena, irmãos, ele até pensou que eu tinha entrado junto com ele, não tinha observado. Tinha ficado uma brechinha assim na porta, eu ainda peguei na blusa dele e fiz assim, foi que ele viu que eu estava do lado de fora. E neste momento, irmãos, foi Deus que segurou o metrô, porque quando o metrô fecha as portas, ele já dá partida. Louvado seja Deus. O moço que estava dentro, aleluia, ele conseguiu afastar essa porta para cá. A moça que tinha me dado a sua preferência, ela conseguiu afastar essa outra porta para cá, e eu consegui entrar, e eu vi o mover de Deus, o agir do Senhor. Porque, irmão, quando aleluia, está no nosso alcance, a gente vai e faz. Mas quando tudo fosse o nosso alcance, Deus estende as mãos dele e opera o sobrenatural. E eu glorifiquei a Deus. E aquele dia para mim, eu fiquei anestesiada, eu fiquei mal depois, eu fiquei, aleluia, com mal-estar. Mas eu comecei a glorificar a Deus, eu chorei. Irmãos, coisa aleluia, a gente vê Deus agir e ser grato, aleluia. E eu não poderia deixar de agradecer o que
Deus fez. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque Gabriel, irmão, ele é como uma criança. Ele não se defende, ele não tem diálogo. Louvado seja Deus. Aleluia. E ele não ia nem perceber que Deus estava do lado de fora. Aleluia. E ele estava sem o celular. Aleluia, Jesus. Mas Deus, aleluia, Ele chegou primeiro. Nesta noite tem providência de Deus aqui. Talvez, aleluia, você já lutou com todos os teus recursos, nada aconteceu. Tire as vossas mãos, deixe a mão do Senhor. É Ele que vai entrar, é Ele que vai agir. Tire a ansiedade do teu coração, a preocupação, a tristeza. E Ele diz, olha o que diz o Espírito Santo: calma, tenha calma nesta noite. Ele te dá calma nesta noite. Aquietai-vos e saber que Ele é Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Um texto bem conhecido. A Bíblia vai falar de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, a Bíblia vai dizer que era chefe dos publicanos. Ou seja, ele tomava conta de um grupo de publicanos que também eram cobradores de imposto. Louvado seja Deus. Aleluia. E também vai dizer que ele era rico. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus entrou em Jericó, ele ia passando. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que Zaqueu era de pequena estatura, a multidão era grande, e houve um desejo, irmãos, dentro do coração de Zaqueu, de ver quem era Jesus. Aleluia. Tanta gente aí que diz: eu quero ver Jesus, eu quero ver esse Deus. Mas existe a diferença de querer ver e querer se esforçar. Aleluia. E também tomar uma atitude, aleluia, de querer realmente não só ver Jesus, mas fazer o que Zaqueu fez. Ele queria ver Jesus e ainda assim ele levou Jesus para dentro da sua casa. Aí é a diferença. Louvado seja Deus, aleluia. A diferença de querer ver Jesus e a diferença de levar Jesus para dentro da sua casa. Aleluia. Tantas pessoas que só vai na igreja quando tem campanha, quando o pregador é eloquente, quando revela até o nome do seu documento. Aqui é lotado. Aleluia. Mas recebeu a bênção. Faz que nem os 9 leprosos, 10 leprosos, que só um voltou para agradecer. Aleluia. Zaqueu, ele queria ver Jesus, olhando para a sua condição, era impossível. Aleluia. Mas ele fez uma atitude que talvez eu não tivesse. Aleluia. Ele olhou para uma figueira brava e ele subiu na figueira. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque o desejo dele era maior de querer ver quem era Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Ele correu, aleluia, e subiu naquela figueira. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Ele enfrentou o obstáculo, aleluia, para ver Jesus, para levar Jesus para dentro da tua casa. Tem obstáculo, tem barreira, mas enfrente o obstáculo nesta noite. Enfrente a barreira, porque quando Jesus entra, Ele muda a história, Ele muda a trajetória da tua vida, Ele muda e já não é mais, aleluia, o mesmo nem a mesma, porque quando Ele entra, tem mudança de vida. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa. Aleluia, Jesus. Jesus conhece a cada um de nós pelo nome e sobrenome. Jesus conhece o nosso endereço. Jesus conhece
A Bíblia diz que haja uma palavra, Ele tudo vê e Ele tudo sabe. Aleluia, louvado seja Deus. E quando a gente não tem força de abrir a nossa boca para falar com Deus, o Espírito Santo intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis. Louvado seja Deus. Então nesta noite tem um que intercede por nós, que chama o Espírito Santo. E quando Jesus, aleluia, nos seus momentos finais, preparou os discípulos e disse: eu vou para o Pai, não se turbe o vosso coração, e eu vou vos preparar lugar, e voltarei outra vez, para que o meu esteja vós também. Mas vós não vos órfãos, porque eu vou enviar da parte do meu Pai o Espírito Santo, que vai consolar nos edifícios, nos dias da universidade. É Ele quem vai te dar força, é Ele quem vai te fortalecer, é Ele que vai interceder pela igreja, é o Espírito Santo. Aleluia. Valorize a presença dele nesta noite, valorize o que eu já tenho feito por você, pela tua casa, pela tua família. Valorize, abra a tua boca, exalte a Ele na beleza da tua santidade, porque Ele é digno do teu glória a Deus e do teu aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E Zaqueu, ele desceu e recebeu gostoso. Aleluia. Mas Zaqueu não estava somente contente de ver Jesus. Aleluia. Ele leva Jesus para dentro da sua casa. Mas enquanto Zaqueu está indo, conduzindo a presença de Jesus para entrar dentro da tua casa, já tinha alguém lá fora murmurando que Jesus era hóspede de um homem pecador. Você está pensando que quando a gente aceita Jesus, uma multidão se levanta para criticar, para dizer não vai muito longe, não adianta, está se escondendo, aleluia. Mas quando o homem, ele se levanta e manda um encontro verdadeiro com Jesus, aleluia, a história dele, a história dela é mudada, tem testemunho, e o nome do Senhor é glorificado. Louvado seja Deus, aleluia. Coisa boa é que quando Jesus entra, o homem reconhece que é pecador. É verdade. O histórico de Zaqueu não era bom. Zaqueu era um cobrador de imposto, e ele defraudava a lei. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Jesus, ele tinha um plano para realizar na vida de Zaqueu. Como ele tem um plano na vida daquele que talvez ele já orei por ele tanto, já orei por ela tanto. Não desista, porque Deus vai na hora certa concluir aquilo que ele tem projetado para a vida dele e para a vida dela. Louvado seja Deus, aleluia. Zaqueu, quando ele leva Jesus para dentro da tua casa, ele olha para si mesmo e reconhece que ele é pobre, miserável e pecador. Ele disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém hoje, eu quero restituir quadruplicado. Eu quero devolver 4 vezes mais. Louvado seja Deus. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que teve encontro com Jesus, aleluia, se ele defraudava, não defrauda mais. Aleluia, louvado seja Deus. A vida dele tem que ser mudada. Aleluia, não pode continuar da mesma forma. Aleluia, quando muita gente diz: vive como estás, né? Uma vez 20, mas não pode permanecer nisso. É verdade. Do jeito que vier, Jesus te aceita, te abraça, mas não pode permanecer. Tem que ter mudança, tem que mudar. Jesus, quando ele entra, ele muda. Aleluia, tem transformação. Se a tua casa era palco, cenário, além de tristeza, agora vai ser, aleluia, só alegria, porque a Jesus, ele faz isso. Ele transforma a tristeza em alegria. Jesus, ele muda. Se as pessoas apontavam, agora vai ver que você, aleluia, é nova criatura em Cristo Jesus. Você carrega as marcas de Cristo, você dá testemunho dele, e as pessoas têm que reconhecer que verdadeiramente Jesus é na tua vida. Agora Zaqueu, ele quer devolver tudo que não era dele, que não pertencia mais a ele.
Jesus achou tanta graça. Aleluia, que diz assim, a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Aleluia, louvado seja Deus. Se Deus fez promessa, meu amado, minha amada, Ele vai cumprir dentro da tua casa. Aleluia. Talvez alguém, aleluia, olhe e diz: não tem mais jeito, aleluia, não tem diante dos nossos olhos, mas para Deus tem, aleluia, porque o impossível, aleluia, ficou para Deus. Ele entra no impossível para mostrar que Ele é poderoso e Ele realiza a obra dEle, porque Ele é fiel. Aleluia, Jesus. Aleluia, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmão, a Bíblia diz que Deus, Ele olhou dos altos céus para essa terra, para essa nação, e não viu um justo sequer. Todos nós pecamos e estávamos nós desconstituídos da glória de Deus. Mas pela sua infinita bondade, misericórdia, favor imerecido, foi pela graça, não foi porque nós éramos bons, nós não merecemos nada, mas Ele despojou, Ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, despojando da sua própria glória, para ver uma terra contaminada de pecado, de iniquidade, para morrer por essa nação. E foi por intermédio de Jesus Cristo. Nós não tínhamos direito de ser chamados de filhos de Deus, nós éramos bastardos. Mas quando Jesus derramou ali o seu sangue na cruz do Calvário, nos trouxe a reconciliação, e nós temos direito de ser chamados filhos de Deus. Por isso, irmãos, nós temos um valor. Alguém pode olhar e criticar, apontar, mas você foi comprado, não foi com preço da prata nem do ouro, mas com o precioso sangue carmesim de Jesus Cristo. Então você tem valor. Aleluia. Jesus te comprou, te trouxe para a sua presença. Aleluia. Te deu um novo nome, te colocou no lugar de destaque, de honra. Então glorifica a Ele, exalte a Ele. Quantos ainda está perdido no pecado, no passado pecado, aleluia, lá no Egito, e eu e você estamos aqui na liberdade de filho, adorando a Ele na beleza da sua santidade. Aleluia. Tem pessoas, irmãos, que Deus está abençoando, eles só vê luta, só vê prova, reclama, murmura, não tem um momento para dizer: Jesus é bom, eu estou aqui para agradecer por algo que Jesus fez. Irmãos, nós temos que ser grato a Deus em todo o tempo. Aleluia, louvado seja Deus. Se Ele fizer, aleluia, se Ele não fizer, eu continuo adorando, porque grandes coisas Ele já tem feito, e é por isso que nós estamos alegres nesta noite, independente da prova, da luta. Jesus é bom, aleluia, em todo tempo Ele é maravilhoso. Outro dia eu vi um pastor dizendo que ele escutava o irmão dizer que a vizinha dele falava: Jesus é bom e é justo. Aleluia. E a irmãzinha dizia: Jesus é bom e é justo. E ele dizia: Jesus é justo. Jesus é justo. A irmã dizia: Jesus é bom e é justo. Ele dizia: Jesus é bom. Era essa palavra, dizia: Jesus é bom. Aí certa vez Deus falou assim: ah, meu filho, se não fosse eu justo, que seria de ti? É calamanto que me nave a céu. Muitas das vezes, irmãos, Jesus faz o que eu e você não pode fazer. E Jesus faz coisas que nós nem chegamos a ver, Jesus fez. Quando as injustiças se levantou contra nós, Ele agiu com a sua justiça, e aleluia, e nos deu vitória. Ele, aleluia, tomou a tua causa, a minha causa, aleluia, e foi Ele que agiu para nos defender, porque muitas das vezes nós queremos ser, nós mesmos queremos justificar, mas é Ele quem nos justifica. Aleluia. Se não fosse a misericórdia dele, irmão, que seria de nós? Aleluia, louvado seja Deus. Quando os malvados homens se levantaram, aleluia, para nos destruir, o que seria de nós? Aleluia.
Louvado seja Deus. Aleluia. E Zaqueu alcançou, não só, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, ali, a bênção, a salvação, aleluia, mas foi transformado, aleluia. As pessoas agora já não iam ver Zaqueu como antes, agora ia ver Zaqueu transformado, aleluia, como servo de Deus, aleluia. Não importa o nosso passado, igreja, o Senhor disse que Ele lança o nosso passado no mar do esquecimento, e Deus não se lembra mais todas as pessoas que acusar, que apontar o teu passado, quer mostrar, mas Jesus já te esqueceu, é Ele que te justifica. Louvado seja Deus, não somente adore a Ele, aleluia. Jesus, Ele é fiel. Aleluia. Se eu fosse contar quantas coisas maravilhosas Jesus tem feito, ficaria o tempo todo aqui. Aleluia. Se eu fosse contar os milagres de Jesus Cristo, aleluia, a igreja ia se alegrar. Irmãos, mas a nossa trajetória da nossa caminhada, a gente tem que passar mesmo pelo deserto, pelas provações, para ter bagagem com Deus. Aleluia. Tantas pessoas desejam, né, irmãos, estar aqui na frente. Louvado seja Deus. Oi, irmãos, eu nunca desejei estar, mas Jesus escolheu. Aleluia. Não é que a gente escolhe, não é que a gente quer, Jesus te chama, e a cada um Jesus tem uma determinada obra a ser realizada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A obra de Deus é árdua, meu irmão. Se você almeja fazer o querer de Deus, a vontade do Senhor, aleluia, já começa agora a se revestir na oração, aleluia, pedir Deus para cingir os seus lombos, aleluia, porque a guerra é travada. Quando a gente se levanta para fazer o querer de Deus, o inimigo se levanta, o exército do inimigo se levanta contra nossas vidas, mas importa saber que o maior está conosco. Aleluia. Pode o exército inteiro se levantar, mas o maior está conosco. É Ele que garante a nossa vitória. Louvado seja Deus. Às vezes diante das lutas, as pessoas desconfiam quando está tudo bem, mas está desconfiado, é assim. A gente se enche de fé, a gente se enche de força, a gente tem atitude, a gente louva, aleluia. Mas quando a gente está na prova, a gente não quer nem a oportunidade. Eu sou diferente. Se me der a oportunidade, eu vou dizer que Jesus é bom do mesmo jeito. Aleluia. Louvado seja Deus, porque os valentes não podem recuar na hora da prova, da luta. O valente ele não pode parar. Aleluia. Ele tem que perseverar firme. Aleluia. Sabendo que Deus é na vida dele, que o que ele não pode fazer, Jesus vai entrar e vai mover. Aleluia. E nesta noite, a peleja não é tua, a peleja não é minha, a peleja é do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, que fé é aquela de Pedro? Herodes já tinha matado ao fio da espada Tiago, e agora guardaram Pedro para o dia seguinte. Aleluia. Se fosse algum de nós, a gente não ia nem dormir, já ia ficar desesperado. Aleluia. Louvado seja Deus. Lançaram Pedro para a prisão. Mas o que foi Pedro? O que Pedro fez? Pedro foi dormir. Quem tem confiança em Deus não se abala. Quem não tem confiança no Senhor, ele acredita que Deus, ainda que seja na última hora, Deus ele vai agir. Aleluia. Tem gente aqui preocupada, triste. Deus está ouvindo a tua oração, já foi cantado aqui nesta noite. Aleluia. Confia na tua oração, confia no teu Deus. Ele é maior do que essa luta, do que essa perseguição, essa aflição. Aleluia. Ele é maior. Aleluia. Ele está no controle nesta noite. Louvado seja Deus. Aleluia. E Pedro, aleluia, no meio da noite recebe uma visita, né? Inesperada. O anjo aparece. Aleluia. Tem gente que já não acredita mais na operação de anjo. É verdade que Deus só dispõe os anjos para fazer algo, né? Eles não passeiam, como muitos dizem, ele está passeando. Quando Deus disponibiliza o anjo, é porque ele tem algo sobrenatural para fazer. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Então creia, meu amado.
quarto nesta noite. Aleluia, que Deus, Ele está aqui em nosso meio. Ele está operando, Ele está curando, Ele está assinando causa nesta noite. Tome posse, aleluia, porque o nosso Deus, Ele é fiel naquilo que faz. Aleluia, Jesus. Mas olha, Pedro estava lá na prisão, mas a igreja estava orando de contínuo. Eu quero dizer, irmãos, que a igreja tem que permanecer em oração. A oração é a chave da vitória. Tantas pessoas aí, aleluia, que na hora da luta liga para o missionário, liga para o pastor, liga para alguém que Deus usa, mas quando ele mesmo não dobra o seu joelho para falar com quem pode. Aleluia, o missionário só pode orar, mas a bênção quem pode mandar é Deus. Eu creio. Aleluia, o sobrenatural só quem pode fazer é Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Deus, irmãos, aleluia, muitas das vezes Ele quer ver nós, aleluia, entrar no particular com Ele. Às vezes tem pessoas que se desesperam na hora da prova e saem contando para A, saem contando para B, e saem, né? Mas quando você entra no teu quarto, a Bíblia diz que a gente tem que entrar no nosso quarto secreto e falar com o Pai secreto, e Ele vai nos ouvir. Louvado seja Deus. Foi assim com aquela viúva, aleluia, Jesus. Ela estava chorando luto, aleluia, os credores já batendo na sua porta, igreja. Aleluia, porque o homem, ele não se compadece não, mas tem um que se compadece, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Quando você está triste, abatido, Ele também se enche de íntima compaixão. Aleluia, louvado seja Deus. E olha a atitude daquela mulher. Ela não foi alarmada, não foi, aleluia, dizer, olha o que os homens estão fazendo, porque carregaram meus filhos no lugar da vida. Não, ela foi em direção do homem de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E ela chegando ali, aleluia, ela vai até o homem de Deus, aleluia, Eliseu, aleluia, e ela faz o seu relato. Crente não é para se andar em desespero não, meus queridos. O crente que aprendeu a confiar em Jesus Cristo, ele é pacífico. Mesmo na dor ele é pacífico. Aleluia, porque ele sabe que Deus vai tomar nas suas mãos e vai trabalhar em seu favor. E quando ela, louvado seja Deus, o homem de Deus deu toda a orientação a ela, que ela pedisse vasos vazios, um pouco a todos os seus vizinhos ali, e entrasse no seu quarto. Aleluia, quarto é lugar de intimidade. Aleluia, é lugar de resposta. Aleluia, quando você se derrama no pé da tua cama, Deus dos altos Ele ouve, porque os ouvidos do Senhor não está gravado para que não possa ouvir, nem as suas mãos estão engolidas para que não possa fazer algo. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. E aquela mulher, aleluia, fez tudo na orientação do homem de Deus. Aleluia, ela entrou no quarto e o azeite foi descendo sobre aqueles vasos, e ela ainda voltou ao homem de Deus, aleluia, para ver o que ela ia fazer, e ele orientou, aleluia, que ela vendesse, pagasse a vida e vivesse do resto. Eita, aleluia, irmãos, esse resto que Deus falou era para ela viver pro resto da vida dela. Deus não dá qualquer coisa para ninguém não, meus irmãos. Deus não dá o que sobrou não. Deus tinha muito mais a fazer. Aleluia, mas era necessário se posicionar como Deus ali queria. Aleluia, louvado seja Deus. A bênção só chega quando a gente vai pagar o preço, quando a gente confia, quando a gente acredita. Aleluia, porque o nosso Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está no controle, no comando. Aleluia, crê somente, meu irmão, minha irmã, e verás a glória de Deus. Aleluia, porque Jesus, aleluia, está operando. Louvado seja Deus. Que Deus venha abençoar as nossas vidas nesta noite. Que você não venha perder o ânimo, a fé no meio da caminhada. Aleluia, Jesus. É mais um ano que está se findando. Aleluia, Jesus.
E é onde as pessoas se preocupam com isso, com aquilo outro. Aleluia. Mas Jesus está no controle. Aleluia. Ele sabe o que eu e você precisa, o que você necessita. Aleluia. Descansa o teu coração, deleita no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. O nosso Deus, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Lá o Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Aleluia. Porque a gente não sente falta de nada, né? Aleluia. É bênção, é prova. Aleluia. Mas tudo faz parte. Aleluia. Porque o próprio Jesus, Ele disse assim: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci. Aleluia. O nosso Deus venceu. Foi no meio da luta, da tribulação, da perseguição. Aleluia. Mas Ele disse para nós: ser forte e corajoso. Assim como Ele disse com Josué, nós temos que ser corajosos, se fortalecer no Espírito Santo de Deus, não recuar. Aleluia. Porque a ordem para a nossa vida é marchar. Aleluia. Louvado seja Deus. O Jordão pode estar na frente, o mar pode estar na frente, nós atravessamos com Jesus e do outro lado nós vamos cantar o hino da vitória. Aleluia. Louvado seja Deus. Na caminhada a gente enfrenta gigante, a gente enfrenta tantas coisas, mas do outro lado vamos tomar posse daquilo que Jesus tem para nossas vidas. Aleluia. A igreja do Senhor, ela não pode se curvar perante, aleluia, as lutas, aleluia, as frustrações, que tanta gente, a gente conversa por aí, vê tanta gente frustrada, porque isso não deu certo, porque eu esperava dessa forma, deu errado. Aleluia. Louvado seja Deus. Sabe por quê, irmão? Fica frustrado? Que descreve assim, desenha como é que Jesus quer fazer, como é que Jesus tem que fazer. Não, irmãos. Aleluia. O que Jesus, da forma que Ele fizer na minha vida, é bem feito, perfeito e agradável. Aleluia. Eu não tenho que expor Jesus, eu quero assim desse jeito, não. O jeito dele é melhor, o jeito dele alegra, do jeito dele traz paz, do jeito dele, aleluia, tem culto de ação de graça. Aleluia. Louvado seja Deus. E as pessoas ficam frustradas, aleluia, porque queriam de um jeito, esperavam de um jeito e aconteceu de outro. Às vezes a gente espera a bênção vir de um lado, Jesus vem do outro. Mas importa que Jesus cumpra com a sua palavra. Amém, igreja? Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus fala para a irmã, aleluia, o seu coração, aleluia. Louvado seja Deus, tu está semeando e Jesus disse que tem recompensa. A lava súbia é campo e derrece-a. Aleluia. Não é fácil, aleluia, mas o Senhor te recompensará. Aleluia. Porque todo trabalhador é digno do seu salário, diz o Senhor. O céu, aleluia, te recompensa, minha amada. Aleluia. Pode o homem, aleluia, olhar, contar, aleluia, louvado seja Deus, a chapada é feita, mas o Senhor é Ele quem te vê, é Ele quem traz, aleluia, a recompensa para a tua vida através do teu esforço. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. A irmã aqui, aleluia, Deus, aleluia, Ele vai agir em uma causa que você colocou na mão do Senhor. Aleluia. Não foi de agora, aleluia. E o Senhor diz: aguarda mais um pouco, porque o tempo vai chegar e eu vou me revelar que eu sou o Senhor, que falei e vou cumprir, porque eu velo pela minha palavra, diz o Senhor. Aleluia. Deus te fortalece, minha amada, nesta noite, aleluia. Eu vejo Deus tocando no teu sangue, aleluia, e te fortalecendo, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. O adversário, ele tem fúria contra a tua vida, já tentou até mesmo contra a tua saúde, e Deus, aleluia, Ele tem sido o teu sustento, é Ele quem tem te levantado para você fazer o querer dele. Continue adorando,
aleluia, louvado seja Deus. Veja ali a irmã atrás também, aleluia, o Senhor repreendendo o desânimo, aleluia, às vezes vem sono, aleluia, não sei da onde, aleluia, louvado seja Deus. Deus está tocando na tua pressão, aleluia, nas tuas veias, aleluia, te dando força nesta noite, te dando saúde também, minha amada, aleluia, louvado seja Deus. O irmão, Deus já te livrou até mesmo de infarto, diz o